Dois pontos de partida para que essa história faça sentido. Primeiro ponto. Eu moro em Tóquio e me locomovo diariamente através daqueles famosos trens superlotados. Nesses trens, existe uma espécie de combinado não verbalizado que todos seguem para fazer a experiência ser o menos ruim possível. A maioria das pessoas carregam suas mochilas na frente, homens não arreganham suas pernas nos bancos, etc. Isso quando o trem está lotado. Nas duas últimas paradas antes da minha, o trem passa de lata de sardinha para todo mundo no trem pode deitar nos bancos se quiser e ainda sobra espaço. Então, normalmente eu me sento a partir desse ponto. Segundo ponto. Eu não sou uma mulher japonesa, e devido à minha fisionomia, isso é bem óbvio mesmo quando estou usando minha camisa branca e saia preta que todas as mulheres que trabalham em escritórios usam. Normalmente, sou a única mulher obviamente não japonesa no trem que pego pela manhã, mas apesar da minha aparência, sou fluente em japonês. Um certo dia, me sento quando o trem se esvazia. De fones de ouvido, jogando no celular, pronta para aproveitar os 10 minutos que posso me sentar dentro da 1 hora que me locomovo de trem. Estou sentada com minhas pernas cruzadas, enquanto há mais ou menos 10 pessoas no vagão, sem atrapalhar a passagem de ninguém. Estou um pouco distraída no celular, quando de repente uma mão agarra meu joelho. Obviamente eu me assusto. Tiro meus fones de ouvido e olho para cima, procurando o dono da mão. É um senhor japonês, na casa dos 60 anos. Ele aponta para as minhas pernas e então aponta para as outras pessoas no vagão. Em um inglês atrapalhado ele fala: "Você não deve cruzar suas pernas." Muito confusa com a situação, eu começo a me explicar em japonês. "Senhor, o trem não está mais lotado, não estou bloqueando a passagem de ninguém." O senhor parece não gostar da minha resposta. Ele tenta relar nas minhas pernas novamente, presumidamente para tentar descruzá-las. Cada vez mais nervosa, eu levanto a voz e digo: "Não encoste em mim." Isso parece ser o suficiente para fazê-lo parar, pois outro protocolo automático e não verbalizado no Japão é não criar confusão ou chamar a atenção em trens. Infelizmente, outro comportamento padrão é não se envolver em problemas dos outros. Então, apesar de eu estar gritando para alguém não me tocar, sou apenas uma mulher estrangeira criando confusão no vagão de trem. Melhor não se envolver, etc, etc. Então ninguém aparece para me ajudar. Mesmo tendo deixado claro que eu não queria contato físico, esse senhor se sente confortável o suficiente para ficar imóvel, diretamente na minha frente, seus joelhos quase encostando nos meus. Olhando para mim, ele começa a repetir sem parar: "Não pode, não pode, não pode." Ele ficou repetindo por pelo menos 5 minutos. Eu congelei, sem piscar, sem quebrar o contato ocular com ele. Comecei a pensar em um plano para sair do vagão na próxima parada. Felizmente, ele desistiu antes da próxima parada, chacoalhando a cabeça e me chamando de vadia rude, em japonês, antes de sair andando. Ainda pego o mesmo trem, mas nunca mais vi esse senhor. Que nunca mais cruzemos o mesmo caminho, fiscal de pernas desprezível, e tomara que você receba o que merece por oprimir uma mulher em um lugar público. Antes de começar, gostaria de deixar claro que isso aconteceu há alguns anos, da perspectiva de uma mulher de porte pequeno. Nessa época, eu tinha a aparência de uma adolescente, então sempre tive em mente que eu parecia ser um alvo mais fácil, ou uma pessoa mais fácil de ser enganada. Eu vi um anúncio para uma entrevista de emprego, um pequeno negócio, procurando uma secretária. Não havia necessidade de experiência, pois eles ofereciam treinamento durante o trabalho. Como eu estava procurando algo assim, eu me candidatei para a entrevista. Rapidamente obtive retorno e fui convidada para ser entrevistada. Quando cheguei, estava muito animada. O local ficava a uma distância considerável da minha casa, em uma bela construção antiga no 3º andar, com um estilo moderno na parte interior. Dava para ver que o negócio era bem novo, pois ainda haviam coisas encaixotadas pelo lugar. Pensei comigo, já que eu tenho que trabalhar longe, que pelo menos seja num lugar bonito. A entrevista pareceu correr normalmente. Conheci apenas membros femininos da equipe. Elas foram muito receptivas e amáveis comigo. A mulher que me entrevistou foi incrível, e até ficou conversando mais tempo comigo após a entrevista. Quando fui embora, eu não havia nem chegado na porta da minha casa e já estava recebendo uma ligação da empresa. Eu tinha ido muito bem na entrevista e eles estavam me oferecendo a vaga. Eu estava quase aceitando quando me disseram pelo telefone: "Combinado, pode vir amanhã e a nossa van te leva para o seu local de trabalho." Isso foi meio estranho. Eu achei que ia trabalhar no prédio que visitei quando eu fiz a entrevista.
Então eles disseram que eu me encontraria com clientes e faria vendas pela empresa. Eu não estava confortável com isso tudo, não foi para isso que eu fiz a entrevista, mas resolvi dar um voto de confiança mesmo assim. Talvez eles tinham outra vaga e pensaram que eu me encaixaria melhor nela. Não seria tão estranho, afinal era uma empresa nova, e mesmo eu não estando confortável, achei que deveria pelo menos dar uma chance. Então comecei a fazer algumas perguntas, e a mulher que estava do outro lado da linha foi ficando cada vez mais suspeita e aparentemente tensa. O tom dela rapidamente mudou, e ela não queria me falar onde eu iria trabalhar ou com quem eu teria que me encontrar. A essa altura, a situação começou a parecer cada vez mais anormal. Então eu agradeci a oferta e rejeitei a vaga. Para quem ficou curioso sobre o que aconteceu depois, eu denunciei esses acontecimentos às autoridades, pois parecia um esquema muito esquisito. Quando foram checar o andar do prédio sobre o qual eu falei que havia visitado, não encontraram nada. Literalmente nada. Não estava ocupado por ninguém. Aparentemente, o andar havia sido alugado por aproximadamente uma semana, e foi apenas isso. Então, para as pessoas com quem eu me encontrei no dia da entrevista, espero não vê-los nunca mais. Essa história aconteceu quando eu tinha por volta de 7 anos de idade, e meu irmão, 10. Nesse dia, já tinha passado bastante da hora de dormir quando minha mãe acordou no sofá e nos colocou na cama. Na época, nosso pai trabalhava na área de construção, fora da cidade. Então por muitas vezes ficávamos apenas nós três em casa, até mesmo durante algumas semanas. Para que a história fique um pouco mais fácil de se entender, vou explicar um pouco sobre o ambiente onde ela se passa, minha casa. Logo após as escadas que levam da sala para os quartos, virando à direita ficava o quarto dos meus pais. Virando à esquerda, há um corredor. À esquerda, nesse corredor, ficava o quarto do meu irmão, e à direita ficava o meu quarto e o banheiro. Em cada ponta do corredor, há portas com janelas que estão sempre trancadas e raramente são utilizadas. A porta do lado do meu quarto levava a uma sacada, com vista para o nosso jardim da frente, e a porta do lado do quarto do meu irmão levava à nossa varanda dos fundos. Meu irmão e minha mãe tinham o hábito de acordar no meio da noite para ir ao banheiro. Eu sei disso porque sempre tive o sono leve, e eles sempre deram a descarga com a porta aberta. Nessa noite, meu irmão parou no meio do caminho para o quarto e foi para o banheiro, dizendo: "Hoje vou no banheiro antes de dormir. Tô com medo de ir à noite, tem um homem de roupa listrada no final do corredor." Não sei se minha mãe achou que meu irmão estava fazendo graça com histórias de fantasma ou estava tentando me assustar. Não sei nem se ela deu bola pro comentário do meu irmão devido ao sono, mas ela não reagiu ao comentário do meu irmão de forma nenhuma. Já eu, por outro lado, fiquei aterrorizado. O medo de ver um fantasma no final do corredor ou através das janelas das portas foi a razão de eu começar a correr pelas escadas e pelo corredor quando ia para o meu quarto à noite. Anos depois, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, minha mãe e eu estávamos no carro dela conversando sobre um cachorro que tivemos por um curto período de tempo, quando eu era criança. Estávamos falando da tendência que o Max tinha de destruir meus sapatos e outros comportamentos indisciplinados quando minha mãe falou: "Lembra aquela vez que eu abri a porta da frente para a polícia e o Max entrou correndo para a cozinha e começou a rasgar aquele saco enorme de ração?" Essa me pegou de surpresa. Em todos esses anos que eu vivi naquela casa, eu não me lembro de ter chamado a polícia. A casa fica em uma área rural, com uma vizinhança calma e amigável. Perguntei para minha mãe sobre o que ela estava falando. Ela pareceu surpresa e arrependida, como alguém que falou algo por acidente ou algo que não devia. "Ah, é mesmo. Eu nunca te falei porque você era bem novo na época e depois eu acabei esquecendo." Uma noite, eu acordei ouvindo barulho pela minha janela, e quando olhei, vi um homem olhando para dentro do quarto. Então ela disse que quando acendeu as luzes, ele saiu correndo e ela pegou a arma do meu pai e chamou a polícia. Não lembro muito bem os detalhes que eu expliquei para a polícia. Era um homem branco, alto, vestindo uma camiseta listrada e calça jeans, de cabelo curto e escuro. Acredito que foi mais ou menos isso que eu consegui identificar. Eles disseram que batia com a descrição de um homem que eles estavam procurando na época. Disseram que ele tinha escapado da prisão que estava cumprindo, devido à acusação de um assassinato que ele havia cometido. Eu sei que hoje isso soa bastante óbvio, após ouvir essa história e relacionar com o medo do meu irmão de ir ao banheiro à noite. Mas só depois de uns anos eu consegui ligar os pontos das duas histórias, de como meu irmão, sem querer e sem ser levado a sério, nos avisou que havia um assassino à espreita da nossa casa durante algumas noites, nos observando enquanto dormíamos.